Por que Deus condena a macumba e o ocultismo? Episódio 2. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder estar com você mais uma vez aqui nesse tempo tão precioso na presença de Deus. Eu fico muito feliz porque você voltou. Isso já mostra que o seu coração tem sede da verdade, sede da palavra, sede de crescimento espiritual. Não é qualquer pessoa que permanece numa série bíblica. Só permanece quem quer amadurecer. Só permanece quem quer ser fortalecido. Só permanece quem quer viver debaixo da vontade de Deus. Eu quero declarar desde já: Deus honra quem persevera. Deus fortalece quem permanece. Deus sustenta quem não desiste no meio do caminho. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos dando continuidade à nossa série Macumba e Inveja, a verdade que a Bíblia revela e ninguém conta. No episódio passado nós falamos sobre a existência da feitiçaria na Bíblia e o que Deus proíbe. Nós vimos que isso não é invenção de pastor, não é exagero religioso, não é fanatismo. É Bíblia, é palavra, é orientação divina. E hoje nós vamos dar mais um passo mais profundo, mais sério, mais necessário. Hoje nós vamos responder uma pergunta que muita gente carrega no coração, mas tem medo de verbalizar. Por que Deus condena a macumba, o ocultismo e essas práticas espirituais misturadas? Por que ele é tão firme nisso? Por que ele não aceita mistura? Por que ele não negocia com essas coisas? Por que ele não flexibiliza esse assunto? Deixa eu ajustar isso aqui. Porque tem muita gente que pensa assim: ah, pastor, mas eu não faço nada disso não. Eu nunca fui em terreiro, eu nunca participei de ritual, eu nunca fiz trabalho, eu só vejo umas coisas na internet, eu só sigo umas páginas, eu só acredito em umas energias, eu só compartilho umas frases, eu só leio uns textos, eu só gosto dessas coisas por curiosidade. Mas será que isso é inocente mesmo? Será que isso não está entrando devagarinho no seu coração? Será que isso não está enfraquecendo sua fé? Será que isso não está bagunçando sua comunhão com Deus? Será que isso não está roubando sua autoridade espiritual? Será que isso não está minando sua sensibilidade espiritual sem você perceber? A Bíblia diz em Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não diz que perece por falta de culto. Não diz que perece por falta de louvor. Não diz que perece por falta de igreja. Diz que perece por falta de entendimento. Porque quando a pessoa não entende, ela se expõe. Quando não entende, ela se mistura. Quando não entende, ela abre brechas. Quando não entende, ela cai em armadilhas espirituais. E hoje Deus quer abrir os seus olhos. Não para te acusar. Não para te condenar. Não para te humilhar. Não para te expor. Mas para te proteger, para te guardar, para te fortalecer, para te blindar espiritualmente. Talvez você chegou aqui hoje cansado, confuso, ferido, desanimado, pensando até em desistir, pensando que nada dá certo, pensando que sua vida espiritual esfriou, pensando que perdeu a alegria, pensando que perdeu a força, pensando que a oração ficou fraca, que a leitura bíblica diminuiu, que a presença de Deus parece distante. E Deus te trouxe hoje exatamente para te alinhar de novo, para te ajustar de novo, para te restaurar por dentro, para te colocar novamente no centro da vontade dEle, no centro do propósito dEle, no centro da direção dEle. Então eu te peço com carinho, não pula esse vídeo, não saia agora, não se distraia, não abre outra aba. Não pega o celular para responder mensagem agora, fica comigo até o final. Porque o que Deus vai liberar hoje vai destravar áreas da sua vida que estão travadas há anos. Vai quebrar cadeias invisíveis. Vai fechar portas que estavam abertas. Vai restaurar sua comunhão. Vai renovar sua fé. Vai reacender sua chama espiritual. E já aproveita, raspa esse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos espalhar luz nesse tempo de tanta confusão espiritual, de tanta mentira disfarçada de verdade, de tanta espiritualidade falsa se passando por coisa boa. E escreve aqui nos comentários:
eu escolho viver na verdade. Ou então escreve, eu quero andar com Deus. Ou escreve também, Deus, fala comigo hoje. Eu vou ler, eu vou orar, nós vamos caminhar juntos. Nós somos uma família espiritual. Ninguém caminha sozinho aqui. Agora abre o coração, silencia a alma, prepara o espírito, se posiciona diante de Deus, porque Deus vai falar com você, Deus vai te confrontar em amor, Deus vai te ajustar com misericórdia, Deus vai te levantar com graça. Fica comigo, meus irmãos. Deixa eu começar com algo muito simples, mas muito profundo. Deus nunca aceitou dividir espaço com nada nem com ninguém. Nunca. Desde o começo da Bíblia, ele deixa claro que o relacionamento com ele é exclusivo. Ou é ele ou não é. Não existe meio termo, não existe mistura. Não existe um pouquinho de Deus e um pouquinho do mundo. Em Êxodo capítulo 20, quando Deus entrega os mandamentos, a primeira coisa que ele fala não é sobre matar, não é sobre roubar, não é sobre mentir. A primeira coisa é sobre fidelidade espiritual. Não terás outros deuses diante de mim. É como se Deus estivesse dizendo, antes de você acertar o comportamento, acerta o coração. Antes de mudar atitudes, define a quem você pertence. E aí, deixa eu ajustar aqui, porque muita gente pensa, mas eu não tenho outro Deus, pastor, eu não me prostro diante de imagem, eu não adoro estátua, eu não faço sacrifício estranho. Mas deixa eu te perguntar com amor, o que ocupa mais espaço no seu coração hoje? O que domina seus pensamentos? O que governa suas emoções? O que influencia suas decisões? O que dirige suas escolhas? Porque muitas vezes o ídolo moderno não tem forma física. Ele é invisível. Ele é emocional. Ele é mental. Ele é espiritual. Ele vem disfarçado. É uma superstição aqui. É uma simpatia ali. É um por via das dúvidas. É um mal não faz. É um só por garantia. Mas quem confia em Deus não precisa de garantia paralela. Quem confia em Deus não precisa de plano B espiritual. Quem anda com Deus não precisa de muleta espiritual. Quem está firmado na rocha não precisa se apoiar em areia. Ou é Deus, ou não é. Será mesmo? Quando a pessoa confia mais numa simpatia do que na oração, isso vira Deus. Quando confia mais num ritual do que na palavra, isso vira Deus. Quando confia mais numa energia do que no Espírito Santo, isso vira Deus. Deus condena o ocultismo porque ele rouba o lugar que pertence só a ele. E quando Deus perde espaço, a vida começa a desandar. Começa a bagunçar. Começa a enfraquecer. Começa a dar errado. Não é castigo. É consequência espiritual. Agora olha o que Deus fala em Deuteronômio. Ele diz, não aprendam os costumes espirituais dos outros povos. Ou seja, não tragam para dentro da vida de vocês práticas que não vêm de mim. E isso é muito atual. Hoje o povo copia tudo. Copia moda, copia fala, copia comportamento, copia espiritualidade. Se vê alguém fazendo, vai atrás. Se vê na internet, acredita. Se viraliza, aceita. Mas Deus diz, cuidado com o que você absorve. Cuidado com o que entra na sua mente. Cuidado com o que entra na sua casa. Cuidado com o que entra no seu coração. Porque o ocultismo não é só altar estranho. É filosofia estranha. É pensamento estranho. É crença estranha. É espiritualidade sem Cristo. E isso vai afastando a pessoa da presença sem ela perceber. Quando vê, está fria. Está seca. Está sem vontade de orar. Sem prazer na palavra. Sem alegria no culto. E pergunta o que aconteceu comigo. Aconteceu mistura. Jesus falou uma verdade dura. Quem pratica o pecado vira escravo. E isso vale também para o ocultismo. Começa como curiosidade. Depois vira hábito. Depois vira dependência. Depois vira prisão. A pessoa começa só olhando. Depois começa consultando. Depois começa acreditando. Depois começa obedecendo. E quando percebe, perdeu a liberdade espiritual. Não consegue mais decidir sozinha. Não consegue mais confiar em Deus. Precisa sempre de alguém revelar, confirmar, dizer. Isso não é fé. Isso é escravidão espiritual. Deus condena porque Ele não quer seus filhos presos. Ele quer livres. Ele quer maduros. Ele quer firmes. Ele quer conscientes.
Ele quer gente que anda com ele sem muleta espiritual. Onde tem ocultismo tem confusão. Confusão mental, confusão emocional, confusão espiritual. A pessoa nunca tem paz, nunca tem certeza, nunca tem descanso. Vive desconfiada, vive insegura, vive perturbada. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia crê, outro dia duvida. Um dia confia, outro dia entra em desespero. Por quê? Porque abriu a mente para vozes erradas. Deus fala com clareza. Deus orienta com paz. Deus conduz com segurança. Já o ocultismo embaralha tudo. E Deus não quer seus filhos vivendo atormentados. Pode parecer forte, mas é bíblico. Quando a pessoa brinca com espiritualidade, ela se enfraquece. Quando trata Deus de qualquer jeito, colhe consequências. Não é Deus castigando. É a pessoa se afastando da proteção. É como sair debaixo do guarda-chuva na chuva. Vai se molhar e depois não adianta reclamar. Muitos estão sofrendo porque negligenciaram a vida espiritual. Oram pouco, leem pouco, buscam pouco e procuram atalhos. Deus condena o ocultismo porque Ele quer que você vá direto a Ele, sem intermediário errado, sem atalho perigoso. E agora eu termino te levando para o centro de tudo, Jesus. Porque não adianta só abandonar o errado. Tem que abraçar o certo. Não adianta só largar a mistura. Tem que se firmar no altar. Não adianta só renunciar. Tem que se comprometer. Em Cristo há liberdade, há cura, há restauração, há proteção, há direção, há paz. Se você veio de práticas erradas, Deus te perdoa. Se você se envolveu, Deus te restaura. Se você errou, Deus te levanta. Hoje é dia de alinhar. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de se firmar. Porque quem anda com Jesus anda seguro. Anda blindado. Anda em vitória. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos mais uma vez na Tua presença com temor, com humildade, com gratidão e com um coração ensinável. Pai, nós cremos na Tua palavra, que diz em Josué capítulo 24, versículo 15: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje nós reafirmamos essa decisão diante de Ti. Nós escolhemos Te servir. Nós escolhemos andar na Tua verdade. Nós escolhemos viver na Tua luz. Nós rejeitamos toda mistura, todo engano, toda confusão espiritual. Pai, visita agora cada pessoa que está orando comigo. Pessoas que talvez no passado se envolveram com práticas erradas, com crenças distorcidas, com superstições, com caminhos que não vinham de Ti. Pessoas que foram influenciadas, enganadas, iludidas, feridas. Senhor, não venha com juízo, venha com misericórdia. Não venha com condenação, venha com restauração. A Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então derrama graça agora. Derrama perdão agora. Derrama cura agora. Senhor, nós renunciamos em nome de Jesus toda ligação espiritual que não vem de Ti. Renunciamos todo pacto, consciente ou inconsciente. Renunciamos toda palavra lançada. Renunciamos toda influência contrária. Renunciamos toda herança espiritual negativa. Renunciamos todo ensinamento errado. Renunciamos toda prática escondida. E declaramos que pertencemos somente a Jesus Cristo. Pai, alinha agora nossas mentes, purifica nossos pensamentos, santifica nossos sentimentos, restaura nossa comunhão contigo, tira toda confusão, tira toda dúvida, tira toda insegurança, tira todo medo, coloca paz, coloca clareza, coloca discernimento, coloca firmeza espiritual. Que cada pessoa volte a ter prazer na oração, fome da palavra, alegria no culto, intimidade contigo. Senhor, guarda nossos lares, guarda nossos filhos, guarda nossos casamentos, guarda nossas decisões, guarda nossos caminhos, que nenhuma influência estranha entre na nossa casa, que nenhum conteúdo errado domine nossa mente, que nenhuma voz contrária tenha espaço no nosso coração. Nós fechamos agora toda a porta aberta, nós selamos nossa vida com o sangue de Jesus.
E agora eu falo com você que está orando comigo. Se Deus falou com você hoje, escreve aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreve: eu renuncio toda mistura, eu escolho Jesus, ore por mim. Coloca também o nome da sua família. Nós vamos orar juntos. E não se esqueça, amanhã, no mesmo horário, aqui no mesmo canal, nós continuamos essa série com o episódio 3, a maldição sem causa não prosperará. Vai ser poderoso, vai fortalecer sua fé. Pai, nós encerramos essa oração confiantes, libertos, restaurados e fortalecidos. Em nome de Jesus, amém